Se você quer se conhecer melhor, descobrir mais sobre você, descobrir o que você gosta de fazer e trazer isso aos poucos para o seu dia a dia, eu quero compartilhar com você 8 hábitos que, em conjunto, vão te ajudar a desenvolver o seu autoconhecimento e, aos poucos, trazer isso para a prática, trazer isso para o seu dia a dia. Oi, eu sou a Nani, que bom que você está aqui. E aqui a gente conversa sobre criar a vida com intenção e criar uma vida mais alinhada com a gente. E para saber o que está alinhado com a gente, o autoconhecimento é fundamental, né? Mas não se sinta mal se você perceber que você nunca desenvolveu muito bem seu autoconhecimento, até porque a maioria de nós não foi estimulado a isso. E aí pode acontecer que você olhe as coisas pro seu dia a dia, olhe o que você faz no seu dia a dia e perceba que causa um desânimo, que você não tá muito gostando, não tá muito satisfeito com isso, ou que você sente um desejo de fazer coisas que você gosta mais, que te empolguem mais no dia a dia. Mas aí também pode acontecer que você nem sabe direito dizer o que você gosta, o que você quer. Pois é, isso já aconteceu comigo e foi que eu percebi que eu queria começar a me conhecer melhor. Então talvez você esteja aí também sentindo esse chamadinho, esse desejo ou até esse desconforto, mas alguma coisa te chamando para você entrar nessa jornada de autoconhecimento. Você não precisa encontrar autoconhecimento num lugar específico, porque afinal o que você precisa para se conhecer é ter você perto de você e você está com você o tempo todo. Então, no fundo, você só precisa começar a enxergar com mais intenção algumas dicas aí, algumas pistas que você já está se dando, na verdade. Ligar os pontos e assim, aos poucos, você vai começar a ter mais clareza e ter insights de coisas que você quer experimentar, fazer. E aí você vai seguindo isso que você está sentindo que quer fazer. Tudo muito pé no chão, aos poucos, sem pressa, sem pressão. Eu quero te mostrar aqui então esses 8 hábitos que em conjunto eles vão te dar suporte nessa sua jornada. Vai ficar muito mais fácil de entender quem você é, identificar padrões e aí quando você sentir que é o momento, partir para alguma ação. Você vai ver que esses hábitos estão meio interconectados porque eles funcionam melhor em conjunto. Então vamos lá? O hábito número 1 é prestar atenção, observar o que ressoa e o que não ressoa com você. Tudo que te empolga e o que te irrita profundamente. Então você vê que é uma coisa que já está acontecendo. Tenho certeza que já tem várias coisinhas aí que você ouve, vê e que te chama atenção, te acha interessante, te deixa curioso ou curiosa. E tem coisas que você fala, isso me dá um ranço, ou eu não gosto disso, ou isso me irrita. Então você já está fazendo isso, já existem essas coisas. Mas que tal trazer um pouco mais de intenção e realmente reparar nessas coisas? Esse é realmente o passo 1. Perceber, peraí, isso aqui ressoou comigo, isso aqui não ressoou comigo. Tenta a partir de agora prestar atenção nisso. E aí o hábito 2 é fazer anotações sobre o que ressoa e o que não ressoa com você. Então, no primeiro momento, talvez você só consiga perceber, mas assim que puder, sempre que puder, anote isso em algum lugar. É muito importante que você não tente entender essas características, essas coisas que você está descobrindo sobre você mesmo, tudo na sua cabeça. É importante externalizar isso, escrever em algum lugar. Não precisa ser uma dissertação por vez que você perceber isso. Pode ser uma frase, mas é bom você tirar da cabeça e colocar em algum lugar. O terceiro hábito que eu quero te trazer aqui é consumir informações externas, inputs externos, com mais calma e mais reflexão. Nosso mundo atual está sendo bombardeado de ideias, de conteúdos, de situações, é muita informação o tempo todo. E não dá, a gente não processa tudo isso tão rapidamente na nossa cabeça. Então é importante de ativamente partir para uma postura de um consumo mais devagar, mais consciente de tudo isso que está vindo para a gente. Porque só assim a gente tem mais espaço para perceber o que ressoa, o que não ressoa, por que aquilo tá mexendo com a gente, por que eu não gostei, o que isso me lembra. Então é importante a gente ir aos pouquinhos ir para essa postura de menos consumo por consumo, mais consumo de informações para entender o que aquilo está dizendo sobre a gente. Então se você está vendo um vídeo e você acha super legal, nossa, por quê? O que isso está fazendo comigo? E aí você anota esse insight. Ou se você percebe que tem um tipo de assunto, ou um jeito que alguém faz alguma coisa que te acha ruim, que você não gosta, mas por quê? Quando alguém nos irrita ou alguém nos inspira, isso não é sobre a pessoa, é sobre nós mesmos, está mostrando coisas sobre nós mesmos. E é muito interessante de começar a observar isso. O que isso que eu tô vendo diz sobre mim? E por isso essa postura de consumir talvez até menos conteúdos, mas consumir com mais calma e mais reflexão é um hábito que pode te ajudar
a conseguir anotar o que ressoa, o que não ressoa, conseguir perceber quando isso acontece. Então, como eu disse, esses hábitos aqui estão conectados. O quarto hábito é até um pouco contraditório com o terceiro, mas não é não. É que assim, no terceiro eu falei para você consumir menos, né, estímulos, inputs externos. E agora eu quero te falar para consumir mais. Mas não é consumir por consumir. Eu quero dizer assim, diversificar um pouco o tipo de conteúdo ou de experiências que você está tendo na sua vida. Conforme você for cada vez mais deixando essa anteninha aí mais ativa de perceber o que ressoa com você, você também talvez comece a perceber que você possa fazer um curso sobre alguma coisa, aprender alguma coisa nova, conhecer algum lugar novo, ir num tipo de evento que você nunca foi, começar a receber tipos de conteúdos de pessoas diferentes. Por exemplo, às vezes, mesmo quando não é a nossa intenção, quando a gente percebe, a gente está só consumindo conteúdo, só lendo livros de, sei lá, gente branca, homens brancos, héteros, e talvez a gente possa diversificar esse tipo de input que a gente está recebendo. Isso ficou bem claro para mim na época ali do começo da pandemia, quando teve as questões bem fortes do Black Lives Matter. Eu comecei a perceber isso, tipo, eu já segui algumas pessoas, mas eu percebi que eu poderia diversificar mais as pessoas que eu tô seguindo. Então, por exemplo, se eu gosto de assuntos de desenvolvimento pessoal, quem é que tá falando sobre esse assunto? São mulheres, negras, LGBT, tudo isso faz a gente também ir expandindo, vendo outros pontos de vista, outras opiniões, outros jeitos de se expressar. Isso pode ser bem interessante, abrir um pouco a nossa mente e entrar em contato com estímulos diferentes. O hábito número 5 é colocar as suas anotações. Então, tudo isso que a gente tá fazendo até agora, né, estão gerando anotações, certo? Você tá anotando seus insights. É importante você começar a coletar, a colocar essas anotações num lugar só, porque muitas vezes na hora que você captura ali, coleta o que ressoou com você, isso não te diz muita coisa. Naquele momento, às vezes não te dá insight do que isso significa, ou o que você pode fazer com aquilo. Por isso que é importante ir colocando isso num lugar, né, coletando isso, porque aos poucos, pelo menos alguma dessas ideias pode começar a dar um plim. E aí você pode fazer isso de diversas maneiras, mas eu quero aqui recomendar um livro que pode te ajudar a montar esse sistema de organizar e de gerenciar esse conhecimento pessoal, que na verdade serve para autoconhecimento, mas também para conhecimento de qualquer área que você tenha, que é o livro Construindo um Segundo Cérebro. Infelizmente, pelo que eu pesquisei, esse livro só tem em inglês no momento, mas eu tô sentindo que já já ele vai ser traduzido, porque ele tá ficando aí bem famosinho. E eu pretendo fazer um vídeo para explicar ele melhor, um resumo ou uma resenha desse livro. Então, se tiver interesse, me deixa aqui no comentário, me conta para eu saber. Esse livro, ele é muito um complemento de outros livros que eu já apliquei na minha vida, como o GTD, o Getting Things Done, que eu já citei aqui em alguns dos vídeos. Foi justamente do David Allen, o autor do GTD, que eu ouvi a primeira vez a ideia de externalizar o seu cérebro, de não manter as coisas na cabeça, ter um sistema, um lugar externo para colocar as coisas da sua cabeça. E o livro Construindo um Segundo Cérebro é a mesma ideia, assim, tem como princípios básicos a mesma coisa, o mesmo fundamento que o GTD, de externalizar, você construir um segundo cérebro para colocar as suas ideias, só que ele foca mais nas anotações, nessas informações que a gente está gerenciando, né? E eu vi que esse livro pode complementar muito bem justamente essa parte de organizar, gerenciar as anotações e esses insights sobre si mesmo. Mas independente se você vai usar um método para organizar as anotações ou não, o hábito 5 aqui é para você ter esse lugar, para você colocar as anotações. Você pode, você mesmo, definir como você vai fazer isso, mas a ideia é que você consiga achar essas anotações quando você precisar, não se perca, não seja uma coisa que você anota no caderno e nunca mais lê. Eu fiz já um vídeo aqui contando como que eu organizo as minhas informações quando eu escrevo em caderno. Justamente eu faço um esquema no índice para ficar mais fácil de identificar o que tem naquele caderno. Então você tem que ter algum sisteminha, algum jeito para você conseguir revisar as suas anotações, conseguir achá-las de um jeito simples, sem ter que ficar folheando 20 mil cadernos ou achando informações, cada uma em algum lugar na sua vida. Justamente porque o hábito 6 é revisar as suas anotações de tempos em tempos. Isso não quer dizer que você precisa ler tudo que você escreve, etc e tal. Eu também pretendo trazer mais conteúdos que falem um pouco disso, mas a ideia é que o que você escreve não morre ali naquele papel e nunca mais vai ser lido. Pelo menos a ideia principal do que você está escrevendo, ou o insight principal, por exemplo, escrever um texto, saber o título ali daquilo, né? Pelo menos isso, se você precisar daquela informação, você consiga encontrar, né? Eu lembro de ter escrito alguma coisa sobre
tananã, e aí não sei onde tá isso agora, sabe? Então é bom você ter um lugar que você encontre e de vez em quando você perceber, nossa, eu já tive essa questão, eu já escrevi alguma coisa sobre esse assunto, e aí você consegue lá ver e refletir, né? E isso não se perde nesses locais que você está anotando. E assim, o próximo hábito que eu quero te convidar aqui a integrar na sua vida é justamente fazer conexões, começar a ligar os pontos. Se você fizer esses passos que eu tô falando, um hábito tá se montando em cima do outro, né? Se você fizer esses hábitos anteriores, vai ficar mais fácil de você revisar essas notas e perceber, nossa, isso que eu escrevi hoje tem a ver com uma anotação que eu fiz o outro dia, e começar a conectar esses pontos e ter. Isso vai fazer o seu cérebro ter insights e entender novas coisas que você também anota e também coloca no seu sistema, e isso vai se, né, alimentando. Então, aos poucos, você vai ter insights, ideias sobre si mesmo, sobre os seus interesses e sobre o que você está afim de fazer ou de criar. E aí você pode pegar essa ideia de projeto, essa ideia de coisa nova que você quer fazer e colocar, né, no seu sisteminha de organização pessoal, seu sistema de produtividade e criatividade. Falando nisso, no hábito 8 que eu quero trazer aqui, tem a ver com isso até. Eu te convido a ter o hábito de sempre ter atualizado ali uma lista de projetos atuais que você está fazendo. E quando eu falo em projeto, eu quero dizer tudo que está envolvido com, fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, mas também na sua vida pessoal. Porque você batendo o olho nessa lista, bom, em termos de produtividade, se esse vídeo fosse sobre produtividade, ter essa lista de projetos atuais te ajuda a semanalmente, mensalmente, identificar ali próximas ações, o que você tem que fazer, como priorizar, e aí você consegue dar andamento nos seus projetos. Mas o assunto desse vídeo aqui é autodescoberta e autoconhecimento, né? E para isso, essa lista também ajuda. Ter uma lista de tudo com o que você está envolvido atualmente, tendo ali esse lugar visual para você ver e ler, e não só ficar na sua cabeça pensando tudo que você faz, isso ajuda a trazer para consciência o que você está fazendo hoje em dia, com o que você está preenchendo aí a sua vida, o seu dia a dia. E isso traz consciência sobre o que está alinhado e o que não está alinhado com você. Eu lembro quando eu estava no meu antigo trabalho, né, ainda como farmacêutica, cientista, estava fazendo doutorado e tal, e eu comecei nessa época a usar o método GTD, o método MVO, justamente para querer me organizar melhor, ser mais produtiva. E aí foi por causa desses métodos que eu tive a primeira ideia, esse contato, assim, de ter essa lista clara de todos os projetos que eu estou envolvida, tudo que eu quero realizar, concluir. E eu lembro que eu olhava essa lista, me dava um desânimo. Tinha tantas coisas ali que eu não queria concluir, que não é assim que eu queria fazer, era realmente uma obrigação. E olhar aquela lista me deu um desconforto, na verdade. Só que esse desconforto me ajudou a perceber um desconforto que já existia dentro de mim, mas que não estava muito na consciência. Aí, claro, também, respira fundo, que você não vai conseguir jogar tudo. Pode ser que você não consiga jogar todos os projetos no lixo amanhã e mudar tudo de uma vez, né? Mudar tudo de uma vez. Mas olhar essa lista e perceber esse desconforto me ajudou a, aos poucos, ir percebendo, tá, daqui a alguns anos eu quero que minha lista seja diferente. Daqui a alguns anos eu quero olhar minha lista de projetos e gostar do que eu tô vendo. E é isso que aconteceu. Quando eu comparo a minha lista de projetos daquela época, até eu olho aquela lista ali, tipo, de alguns anos atrás e falo, nossa. E hoje eu olho pra minha lista, sabe, continuo tendo desafios, continuo tendo problemas, continuo tendo coisa ali dentro que eu nem gosto muito de fazer, mas que eu sei que está atrelado, alinhado com outras coisas que fazem sentido pra mim. Então eu olho pra minha lista de projetos hoje e eu tenho um sentimento totalmente diferente do que eu tinha há alguns anos atrás. E isso também é muito legal, isso também é autoconhecimento. E cultivar essa lista nos ajuda a ficar refletindo se a gente tem que mudar alguma coisa, se a gente quer mudar alguma coisa. E aí também é um hábito ter essa lista, atualizar essa lista e olhar para essa lista de vez em quando. Então esse é o meu sisteminha, alguns hábitos que eu vou fazendo no dia a dia que me ajuda aos poucos a coletar informações sobre mim mesma, ligar os pontos e ir percebendo que eu quero mudar e ir mudando aos pouquinhos, deixando cada vez mais alinhado, porque também a vida muda, a gente muda, então alguma coisa que está alinhado com você hoje, daqui 2 anos não vai estar mais. E é normal que as coisas vão mudando, evoluindo e você queira fazer ajustes. Vale lembrar que o meu sistema não é perfeito, não é uma coisa assim que todo mundo tem que fazer igual. Às vezes eu também vou percebendo pontos que eu tenho que melhorar nele, como eu falei aqui, justamente esse passo 5, né, de colocar as anotações num lugar só, que seja fácil de eu encontrar tal. Eu percebi há pouco tempo que eu queria melhorar isso, eu queria fazer algumas mudanças e por isso estou
estudando sobre isso e caí nesse livro aí que eu indiquei, sobre o segundo cérebro, que eu indiquei aqui nesse vídeo. Então é sobre isso também, sabe? Eu quero nesse vídeo aqui te dar um ponto de partida, ideias sobre esses 8 hábitos que você pode implementar, porque eu já tenho usado e percebido que eles em conjunto fazem realmente uma diferença, realmente me levam para mais autodescoberta e autoconhecimento. E se você perceber que faz sentido para você, também experimente com isso e vá adaptando para formar o seu sisteminha de se conhecer, se descobrir e construir essa vida alinhada com você. E assim, para finalizar esse vídeo, eu quero te dar uma diquinha final para você conseguir colocar em ação o que eu contei aqui nesse vídeo, se isso ressoou com você. Anote os 8 hábitos que eu falei, tente integrar ele aos poucos. Eu começaria tentando fazer essa lista de projetos atuais e começaria também tentando montar a sua lista de conhecimentos, sabe? Você tenta decidir aí onde você vai guardar isso e vai percebendo aos poucos insights e vai colocando ali uma anotação por vez. Começa tendo esse lugar para você colocar os projetos e os conhecimentos à lista, e aí você vai alimentando isso usando os outros hábitos que eu falei neste vídeo. E eu vou ficar muito feliz de ler aqui os seus comentários, saber se você gostou do que eu contei aqui, se você já faz algo no sentido, se você conhecia o livro ou essa ideia de segundo cérebro ou de cérebro externo, e se você quer que eu conte mais sobre esses assuntos aqui neste canal. Então eu fico por aqui, continue criando uma vida mais alinhada com você. Big abraço e tchau!